Rito Brasileiro, Sinopse Simbólica. Esta publicação é a número 5, segunda parte, né, da número 5. Esta figura aí, que nós estamos apresentando, ela é uma alegoria, né, da maior importância para nós aqui do Rito. Porque ela, em verdade, essa síntese simbólica do grau de aprendiz, essa página 3 aqui é do ritual de 1968, né? O primeiro ritual da nossa fase vitoriosa, que é o rito brasileiro, né? Que é o rito brasileiro. E ela tem uma origem muito própria. Nenhum outro rito apresenta mais essa figura. Em verdade, o Dr. Palmeira tirou os nossos rituais simbólicos em 1968, quase que transliterados, né? Trazidos diretamente do rito escocês antigo e aceito. Muita coisa o rito escocês mudou depois, né, em 1981. Mas nós nos mantivemos como era o Grande Oriente do Brasil em 1968. Uma tradição muito boa já, talvez centenária lá naquela época, de 1968. Essa figura aí eu não tenho a origem dela. Não sou um grande pesquisador, nem um grande conhecedor. Mas sempre estou pedindo ao Edivaldo, ao Abel Tolentino, ao César Dourado, que são pesquisadores, mesmo ao nosso regente Juliano, que tem muitos documentos, o professor Eduardo, que está lá no Supremo Conclave, que pudesse dizer a origem dessa figura da onde o Dr. Palmeira tirou. Não deve ser muito difícil, não. Ele não criou, ele tirou de algum lugar. Eu não estou sabendo por minhas próprias deficiências, mas afirmo, é uma figura característica do rito, só nós a possuímos atualmente. Foi uma pena que o Grande Oriente do Brasil alterou, mas ela está mantida, né, lá nos rituais do Grande Oriente de Minas Gerais. Meu sonho é que algum dia o Grande Oriente do Brasil faça uma reflexão e volte a essa figura alegórica que aí está. Então nós vamos estudar. O tópico aqui dessa publicação são justamente as duas colunas, B e J. A coluna B ali, bem identificada. A coluna J não está identificada, mas nós a identificamos, naturalmente, por causa de um certo sigilo com o aprendiz. E em estudos anteriores, aqui no número 1, nós vimos a pedra bruta, né? Depois, aqui no número 2, nós vimos as ferramentas de trabalho, os instrumentos de trabalho do aprendiz, destacando aqui a característica da régua lisa, né? No rito brasileiro e em alguns outros ritos. Utilizamos, mostramos a régua lisa. É uma característica nossa, haja vista, por exemplo, que o rito de York, né, de caráter inglês, praticado no Grande Oriente do Brasil, a régua é a régua graduada, né, ou a régua de 24 polegadas. Nós só apresentamos a régua graduada, né, na nossa simbologia, na passagem do grau de aprendiz para o grau de companheiro. Tá? Então, a régua lisa, alguém vai querer alterar algum ano aí. Isso aí aqui não dá. Aqui no número 3 é o prumo, né? O prumo sustentado aqui por uma mão direita e, de alguma forma, também caracteriza o nosso rito, porque o prumo, todos lembram, é a joia, né, do segundo vigilante, né? Demonstrando ou registrando que o nosso aprendiz, ele se centra na coluna do segundo vigilante. E a coluna do sul, né? Que é uma outra característica do rito brasileiro inalienável. Eu vejo a hora de alguém mudar, ou como eu morro de medo. Não mude, por favor. Nós sentamos na coluna do sul, como aliás era no rito escocês, depois é que eles mudaram, tá? Os nossos irmãos mudaram em 1981. Enfim, o número 4, os degraus, né? Que são símbolos de ascensão. Então, eram esses 4 elementos que nós já estudamos, e aqui o 5º elemento de estudo são as colunas B e J, né? Que a gente vai ver sobre
três aspectos: origens, nomes e a posição que elas ocupam no rito brasileiro. As origens tomaremos por dois tópicos, né? Pela antropologia, pela maçonaria mais imediata, a antropologia mais remota e a maçonaria mais imediata. Vamos ver aqui as origens por antropologia, né? Maçom, disse, é um homem do seu século, né? É uma das máximas do nosso rito. E nós utilizamos os instrumentos do século. Vejam bem aqui, vou dar logo o crédito, essa figura da Revista Brasileira do Ensino de Física, né? É aqui, 3 de junho de 2016, uma publicação eletrônica, São Paulo, 2016, número 3, volume 38. São 4 fotos, né, de 21 de março, 22 de junho, 23 de setembro e 22 de dezembro, mostrando o horizonte, né, oriental, onde nasce o Sol. E aqui a linha, né, exatamente a linha que marca o leste, né. É um instrumento bem elaborado, né, científico, que fotografa o Sol nascendo cada dia do ano, né, naquela mesma posição. E fotografando aqui o nascimento no dia 21 de março, no dia 22 de junho, 23 de setembro e 22 de dezembro. Nós já falamos sobre isso no número 5, primeira parte. A gente vai repetir apenas para reforçar ou apresentá-la com mais calma, etc. Se essa é um instrumento do século, né, nós também podemos imaginar o homem primitivo olhando o horizonte, né? Ele está olhando o horizonte onde ele sabe que todo dia nasce o sol, né? E de tanto observar, contemplar, não é isso? Aí vem a nossa palavra tempo, né? Contemplar. Ele vai ver que tem um certo dia, né, que o sol nasce exatamente aqui nesse ponto, né, que nós sabemos que é o leste, né? Sabemos também que esse dia é o 21 de março, né? E ele tem uma outra característica. A noite aqui, ela tem a mesma duração, né, do dia, né? Chama-se equinócio, né? As noites iguais, né? E aqui, 21 de março, né, é o equinócio da primavera, né? Lá, para os nossos observadores do hemisfério norte, o equinócio do outono, né, aqui para nós. O equinócio da primavera, as referências são todas nossas lá do norte, né? 21 de março, inclusive, marcaria o início do ano maçônico, né? Muitos lembram disso, essa forma da gente identificar ou calcular o ano maçônico, que tanta confusão em atas históricas dá entre nós. Mas o homem, então, que não sabe nada disso, 21 de março, ele observa que o Sol nasce aqui naquele ponto ali. Nasceu no dia 21 de março, o Sol nasce ali, mas depois ele vai caminhando, né? Cada dia ele vai nascendo mais para a esquerda, né? Cada dia ele vai nascendo mais para a esquerda, né? Até que chega esse ponto, né, onde ele pode dizer assim, o Sol para, ele vai parar e vai começar a voltar a nascer de novo aqui para a direita, né? Esse ponto, inclusive, é chamado de solstício, né? Lá para o hemisfério norte, nós estamos aqui agora já no dia 22 de junho, né? Onde o Sol nasce aí nesse ponto. Ele aí para, né? Ele para no sentido que ele vinha andando para cá, agora ele vai voltar para o outro lado, né? Ele vai inverter a sua marcha, ele dá uma parada, né? Um solstício, né? É o solstício de verão, né? Para lá para o hemisfério norte, o solstício de inverno aqui para nós no hemisfério sul. Então, no solstício do verão, né? É o maior dia, né? A noite é mínima, né? No verão. E ela será máxima lá no inverno, né? Para nós aqui no hemisfério sul é inverno, as noites são mínimas e os dias, né, é justamente o contrário. Nesse dia que o Sol começa
as noites são máximas, né? E o sol é nesse dia que o sol começa a crescer. Bom, mas vamos ficar só com o hemisfério norte, para não dar muita confusão. Aqui, então, é o solstício, né, do verão para o hemisfério norte, né? Isso, 22 de junho. É o ponto solstício que o sol para, e quando ele começar a andar no dia seguinte, ele vai começar a nascer aqui de novo para a direita, né? Esse solstício do verão, lá para o hemisfério norte, é o dia em que o sol tem maior dia, né? A noite é mínima e o sol aqui ele é máximo. Aqui para o hemisfério sul é o contrário. Então, começa a marcha, o homem marca, o homem primitivo marcou esse ponto, aí colocou até uma coluna de pedra, né, para marcar esse ponto, bem marcado, e o sol começa a nascer, cada dia aqui mais para a direita, né, até que vai passar outra vez aqui nesse ponto, em que coincide com a linha leste, né, é o equinócio de outono, né, para quem está no hemisfério norte, e o equinócio da primavera, né, para quem está aqui no hemisfério sul. Aqui nesse ponto, né, do Sol, 23 de setembro, é um equinócio que as noites, né, elas têm a mesma duração do dia, né, o equinócio, né, equinócio quer dizer noites iguais, não é isso? Então aqui é a primavera para nós no hemisfério sul, mas é o outono, né, para o hemisfério norte, né? E o sol continua a nascer, né, o homem nascer mais para a direita, e aqui em 22 de dezembro, né, o sol vem nascendo cada vez mais para a direita, ele vai nascer nesse ponto limite aí que está, né, é marcado. Isso aí é o solstício, né, do inverno, solstício que o sol para, né? Ele para nessa marcha lateral, né, que ele vem fazendo, ele vem daqui para cá, agora ele vai voltar para lá. Ele fica durante o ano nascendo andando assim. E aqui nesse ponto ele para voltar. É o solstício do inverno, né? O 22 de dezembro, lá no hemisfério norte, né? Onde aqui o sol, ele tem pouco tempo, né? A partir desse dia o sol começa a nascer cada vez mais tarde, e começa a nascer cada vez mais cedo e a se pôr cada vez mais tarde. Quer dizer, é o nascimento do sol. É por isso que o solstício do inverno, aí no hemisfério norte, vai marcar todas as grandes festas, inclusive o nosso Natal, é o sol vitorioso, né? Os homens antigos, eles veem isso e festejam, né? Porque o sol, a partir daí, começa a crescer. Cada dia mais ele vai ficando mais tempo, né, aparente, né? Cada dia ele vai nascer mais cedo e se pôr mais tarde, não é isso? Então, mas ele vai mudar a direção do seu nascimento, está aí marcado, né? Mas ele vai passar a nascer cada vez mais aqui para a esquerda, né? Está marcado ali as duas colunas, né? Ele vai nascendo para a esquerda até que chega, completando um ano, de novo o equinócio da primavera, né? Em que a noite, que lá na primavera, lá no hemisfério norte, né? É o dia 21 de março, que a maçonaria tanto festeja, até tem um calendário iniciado a 21 de março. Então essa aí é a marcha do Sol, é a marcha do Sol da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, durante o ano, e essas duas colunas assinalam os limites dessa marcha do Sol. E os homens realmente levantavam colunas de pedra, e há vários exemplos, né, atuais de colunas com essa, enfim, inclusive colunas que marcam aqui o Sol no seu equinócio, né? E essas colunas de pedra, essas duas colunas são antropologicamente a origem das duas colunas que nós hoje utilizamos, tá bom? Essa é a origem antropológica. Vamos ver agora a origem pela maçonaria, a origem mais direta da maçonaria. A maçonaria, ela usa como elemento de referência, né, o célebre templo que Salomão construiu em Jerusalém. E aí estão representadas as duas grandes colunas, né, que antropologicamente nós vimos, marca, né,
os nascimentos, eles não estão marcando, não, eles estão apenas representando isso, né? Mas essa é a origem, né? O homem primitivo que observava o horizonte onde nascia o sol. Aliás, a frente, né, do Templo de Jerusalém é para o Oriente, né? Os templos na antiguidade possuíam sua frente para o Oriente, que do altar, né, isso, o homem primitivo, o sacerdote, ele contemplava o horizonte oriental, onde nascia o sol. Então a abertura era para o Oriente. Atenção, que nossos templos, que nós chamamos de templo, a abertura é para o Ocidente. Nós não representamos, o Templo de Salomão, para nós, é um arquétipo, é assim, uma coisa assim, né? Um modelo, mas nós não fazemos o Templo de Salomão exatamente, senão, para começar, teria que inverter, né? Porque a abertura dos nossos templos são para o Ocidente, né? Lá no Templo de Salomão, o Ocidente, né, que é lá os fundos, era lá, né, na parte ocidental do templo, que ficava o santo dos santos, né, o lugar mais sagrado. Veja que no templo maçônico é exatamente o contrário, né? O Oriente é que é o Oriente, falar o Oriente para nós está bem falado, né? E a abertura para o Ocidente. Há essa diferença, portanto, não me venham, o templo de Salomão não é figura exata para nós na maçonaria. É apenas um modelo arquetípico, né? Não sei se existe essa palavra, para representar sucinta lembrança do templo de Salomão, que ela tinha a frente para o Oriente, os fundos para o Ocidente, naturalmente o lado esquerdo era o Norte e o lado direito era o Sul. Tá? Justamente ao contrário aqui de como são os nossos templos. Aí estão as duas colunas, as duas grandes colunas. Em 1 Reis da Bíblia, 7:21, se diz assim, que Salomão, né, levantou as colunas do pórtico do templo, levantando a coluna direita, chamou-o Jaquim. Olha lá, Jaquim. E levantando a coluna esquerda, chamou-o Boaz. Olha lá, o beijo está na Bíblia. Não é segredo para ninguém, porque está na Bíblia. Então, o J é essa coluna da direita do templo, né? E o Boaz é essa coluna da esquerda do templo. Essa aí é a posição lá no templo de Salomão, tá certo? E veja que outra coisa, ó, essa seta azul está apontando o mar de bronze, né? E essa é um dos grandes erros atuais no regulamento, nos rituais do rito brasileiro, né? Da atualidade. Olha, foi um dos motivos que eu acabei me afastando um pouco do rito, né? 10 anos ou mais, que o ritual diz que essa figura aqui, ela estaria dentro do templo, né? Ela está a sul-deste, né? Sul, oriente, sul-deste, ela está a sul-deste, mas é fora do templo. Isso está lá na Bíblia, qualquer figura vai mostrar que isso aqui é fora do templo, não tem nada a ver lá dentro do templo. E o nosso ritual tem uma coisa horrorosa lá, eu me sinto às vezes envergonhado de ver o ritual. Vamos pensar que nós somos muito tolos, né? De dar aquela explicação ali tão grande para fazer uma conclusão tão errada. Mas aí então, daqui à frente para o Oriente, as duas grandes colunas, nesse mar de bronze falei por falar. Aqui o sul, ali o norte. Então, são as figuras dessas duas colunas, né? Então, a gente vê que as nossas colunas, elas, a rigor, a posição BJ, B está à esquerda e J está à direita de quem está vendo. É o contrário lá do Templo de Salomão, em que J está à esquerda e B está à direita, tá certo? Mas nós não estamos reproduzindo o Templo de Salomão. Nós apenas temos o Templo de Salomão como um arquétipo. É isso, um arquétipo. Está no livro lá do Marunami, está em tantos outros livros, né? Estão todos mencionados lá no meu pequeno livro, lá, Uma Doutrina para o Século, tá bom? Essa posição B e J é que a gente vai tratar, né, na próxima. Essa posição é peremptória, né?
porque na próxima, esse é o fim da segunda parte, no próximo vídeo nós vamos falar sobre essa questão do B à esquerda de quem olha e o J à direita do observador, o significado, a mensagem maçônica, né, maçônica e hebraica que está aqui contida, mas esse é um assunto para o número 5, terceira parte. Desculpe, eu fui um pouco excessivo, um pouco demorado, mas isso era necessário. Até lá, voltaremos com o número 5, terceira parte.